Olá mais uma vez, nós somos o casal Merck, eu sou Davi. Sou a Carol. E nós estamos aqui dentro do Seminário do Lar Cristão. É um ensino bíblico em que o pai, no livro de Provérbios, clama pela atenção do seu filho mais de 20 vezes, falando, filho meu, isso é importante. Fizemos um estudo de todas as vezes que o pai fala assim, e a matéria que ele ensina ao seu filho, e descobrimos 10 matérias diferentes. Nós já vimos até agora 6 dessas matérias, o que o pai achava tão importante para transmitir para seu filho. Em primeiro lugar, a disciplina nesse currículo de ouvir, abrir os ouvidos e ouvir o que o pai quer ensinar e obedecer também. Memorizar a palavra de Deus, guardar a palavra no coração, é a segunda matéria mais mencionada no livro de Provérbios. Em terceiro lugar, o pai ensina o seu filho a evitar maus companheiros. Em quarto lugar, a mulher ou o homem promíscuo, a sensualidade é grande perigo. Dinheiro fácil, sexo fácil, os dois maiores perigos para o filho. Em quinto lugar, o pai ensina o filho como confiar no Senhor. E sexta matéria foi como contribuir, expressando que ele confia única e exclusivamente no Senhor. Hoje nós queremos ver mais 2 matérias. A sétima, nessa sequência de filho meu, no livro de Provérbios, tem a ver com a disciplina. É a responsabilidade do pai ensinar seu filho a aceitar a disciplina. Nada natural para o filho ao ser disciplinado. E já mencionamos em vários outros programas sobre disciplina, que nós elaboramos um documento chamado o Manifesto da Disciplina, que resume em 5 páginas algo que nós não poderíamos fazer num canal de YouTube, sobre o que a Bíblia ensina sobre disciplina. E isso encontra-se no nosso site www.palavraefamilia.org.br. Mas como os pais podem ensinar o filho a aceitar disciplina? O texto bíblico clássico, depois de mais um desses filho meu, é Provérbios 3, 11 e 12. Diz assim, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Maneiras práticas de ensinar o filho a aceitar disciplina. Como pais, precisamos estar atentos para ver se o nosso filho realmente sabe aceitar a disciplina, porque esse é o nosso papel, ensiná-lo. Então, veja qual é a reação dele quando é disciplinado, quando chama a atenção dele, para ver se ele está aceitando ou se ele tem que sempre ter a última palavra. Então ele fala, mas ele tem que terminar. Não, isso daí não é aceitar corretamente. Não permita que ele tenha reações erradas quando é disciplinado. Um choro que chega mais parecido com grito, um escândalo, ou ficar esperneando ou batendo, tudo isso não é o correto. Ele precisa aceitar a disciplina de uma forma digna, chorando, mas de uma forma controlada e obedecendo mesmo na hora que está sendo disciplinado. Então, também não podemos deixar que ele responda de uma forma negativa ao ser disciplinado. Então, tudo isso precisamos estar atentos. Ações, reações, atitudes, para conversarmos e trabalharmos essas áreas na vida dele. Certa vez eu estudei no livro de Provérbios essa questão da sabedoria, da marca de grife do sábio. Eu descobri 78 textos em Provérbios que dizem a maneira como a pessoa aceita disciplina, instrução, ensino, repreensão é a maior marca da pessoa sábia, porque só assim que vai mudar. Isso exige, então, vigiar atitudes e não somente ações. Nós já falamos que a obediência bíblica é imediata, inteira, ou seja, por completo, e é interna. Então, os pais estão sempre atentos para ver como o filho reage em termos das suas atitudes
depois de ser disciplinado. Claro que nós não somos autoritários nessas horas, nós vamos verificar se o filho tem uma explicação, não uma desculpa, uma justificativa, mas de forma respeitável. Talvez nós não entendemos bem algo que aconteceu e ele quer explicar alguma coisa de forma respeitosa, nós queremos ouvir isso. E nós mesmos precisamos saber reagir bem quando corrigidos, não pelo filho, talvez pela vida, ou quando descobrimos que nós erramos, nós mesmos pedimos perdão do nosso filho. Nós não perdemos a autoridade nesses momentos, nós ganhamos credibilidade. Sim, um cuidado que precisamos sempre lembrar. Nós ensinamos nossos filhos a obedecer e nós ensinamos nossos filhos a aceitar a disciplina, mas isso não nos dá o direito de sermos autoritários e mandões. Não, isso não vai alcançar o coração da criança. Nós precisamos ter uma transparência, ter um diálogo aberto com nossos filhos. Eles têm que ter certeza que eles podem chegar junto, nos aproximar com suas dúvidas, perguntas, questões sobre algo que não entenderam. Ter esse relacionamento aberto, seguro, onde nós reafirmamos o nosso amor incondicional e temos como conversar sobre essas áreas de dúvida. Isso vai ajudar muito os nossos filhos a aceitarem a disciplina também. Uma das matérias talvez mais importantes que o pai ensina o seu filho. Mas tem mais uma disciplina no Seminário do Lar Cristão. Número 8, ensinar o filho a evitar dívida. Ou seja, controlar bem as suas finanças. Capítulo 6 de Provérbios começa com aquele famoso filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, Beni, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. O fiador, ou seja, a pessoa que assume a dívida de outra pessoa. Nem o desfruto daquele bem ele tem, mas ele se compromete a pagar, é a pior forma de dívida. Muitos, por causa do temor aos homens, se comprometem assim. Porque se eu não me prometer para ser fiador, vai achar que eu sou pão duro, então a pessoa faz. E muitos perdem a sua camisa, a sua cama e a sua casa por causa disso. Provérbios 22:7 diz: o rico domina sobre o pobre e o que toma emprestado é servo de quem empresta. O pai precisa ensinar disciplina financeira aos seus filhos. Agora, quais seriam algumas maneiras práticas de fazer isso? Bom, já falamos sobre a importância de ter um orçamento e precisamos lembrar que contribuição é o oposto de estar endividado e a importância de ensinar aos nossos filhos o que é dar para os outros e principalmente para Deus, para sua obra. Mas precisamos ensinar então como ter um orçamento, também explicar os versículos em Provérbios, como Davi disse, tem muitos versículos que falam sobre finanças, sobre dívida e explicar tudo isso para os nossos filhos. Agora, o principal, precisamos deixar um exemplo para os nossos filhos de não nós cairmos na dívida, explicando para eles que Deus deu o dinheiro suficiente para adquirirmos aquilo que é necessário e não corremos atrás querendo comprar algo que nós não temos o dinheiro para comprar aquilo. Isso é uma presunção, não é um viver pela fé. Então, o nosso exemplo fala muito alto. Nós podemos orar juntos, pedir juntos que Deus nos dê aquilo que nós achamos que precisamos, aquilo que nós queremos, mas apenas quando Deus nos dá a condição, então nós iremos comprar aquilo. Agora, o principal, nós precisamos aprender nós mesmos e ensinar para os nossos filhos a sermos satisfeitos com aquilo que nós temos.
Muitas vezes nós entramos em dívida por causa da cobiça. Eu quero algo que eu não tenho. Ao invés de aprender a ser satisfeito com aquilo que Deus me deu, ensinar isso para os nossos filhos também. E talvez esse programa para você como pai seja mais difícil porque você descobre, sabe, que você não tem sido tão disciplinado na sua vida financeira. Talvez, como nós calculamos, metade da igreja está estrangulada pela dívida. Não pode contribuir para missões, adotar missionários, ser generoso porque mal consegue sobreviver. Há muitos cursos excelentes que ensinam como fugir da dívida, como sair da dívida. Exige muita disciplina. Mas em tudo isso, pode ser que você conte para os seus filhos os erros que você mesmo cometeu no passado ou no presente, que recrute o seu próprio filho para ser um aliado nesse processo. Mas, acima de tudo, que deixe esse exemplo, ensine o seu filho a fugir com tudo que tem da dívida. Mais 2 matérias do Seminário do Lar Cristão. Restam ainda 2. O que o pai e a mãe ensinam para seus filhos nesse seminário tão importante, as matérias que vêm diretamente do trono de Deus.